Se eu pudesse dar um título agora para esse vídeo, para você refletir na sua vida, o título seria: Quais são os caminhos que eu tenho escolhido para minha vida? Tudo bem, paz? Quais são os caminhos que eu tenho escolhido? Reflita sobre isso. Eita! Eita! Por exemplo, hoje é uma sexta-feira. Sexta-feira é um tipo de dia que geralmente, não poucas, muitas pessoas numa sexta-feira, influenciadas não por Deus, fazem escolhas para seguirem por caminhos elas simplesmente decidem seguir um determinado caminho. E quase sempre, por causa das escolhas que fizeram, por causa do caminho ou do tipo de caminho que resolveu escolher, elas marcam o resto das suas vidas. Quais caminhos eu tenho escolhido? O caminho que eu escolhi ontem certamente é o caminho que está guiando, direcionando a minha vida hoje.
O caminho que eu escolhi semana passada, do mesmo modo. E o caminho que eu escolhi o ano passado, será que tem a mesma influência sobre a minha vida? De ainda assim influenciar a minha vida hoje? Desde o ano passado? Para a felicidade de alguns, e para a tristeza de muitos, sim, o caminho que eu escolhi o ano passado ainda tem influência sobre a minha vida hoje. Ô, sério. Então, o que fazer? Como eu posso mudar a minha trajetória bruscamente? Como eu posso conseguir fazer isso? Será que se eu continuar com as mesmas escolhas, eu vou ter resultados diferentes ou melhores? Será? Isso é uma pergunta. Será que se eu começar a perguntar para Deus, o que ele acha? O que ele acha? Será que se eu perguntar para Deus o que ele acha, Deus, o que o Senhor acha desse caminho que eu estou prestes a entrar? Será que adianta alguma coisa? Será que muda alguma coisa? Será que vai me fazer errar menos? Eu não sei, eu deixo essa pergunta para você. Esse vídeo é literalmente sobre andar com Deus. Todos os dias, seja de dia ou seja de noite, estando eu bem ou estando eu mal, estando eu alegre ou estando eu triste. Andar com Deus é assim. Escolher os seus desígnios, mesmo que esses não sejam iguais aos meus. Mesmo que esses não sejam iguais a tudo aquilo que eu desejo. Escolher a vontade de Deus sobre a minha vida. Quais são os caminhos que eu tenho escolhido? Quais são os caminhos por onde eu tenho escolhido andar?
Será que eu busco a aprovação de Deus, o Todo-Poderoso, antes de eu entrar por um caminho que eu decidi? Ou eu busco a aprovação de Deus, o Todo-Poderoso, depois que eu entrei pelo caminho que eu decidi entrar? Quais são os caminhos que eu tenho escolhido? Será que é o caminho que eu escolhi ontem que está regendo a minha vida hoje? Será que é o caminho que eu escolhi a semana passada que está regendo a minha vida hoje? Ou será que é o caminho que eu escolhi há 10 anos atrás que ainda está regendo a minha vida até hoje? Quais são os caminhos que eu tenho escolhido? Direita? Existem caminhos que eu vou ter um resultado rápido, um resultado bom, com cara de prosperidade e de alegria. Mas isso não quer dizer que é o caminho que Deus escolheu para eu trilhar. O caminho da direita nem sempre vai ser o caminho escolhido por Deus para você. O caminho da esquerda também não. E na maioria das vezes, se você seguir em frente sem que seja da vontade de Deus, o resultado é trazer morte para você. Sabe, às vezes o caminho que você escolheu tá bom para você. Então você não precisa perguntar nada para Deus, não é isso? Foi você quem escolheu. Cada uma dessas pessoas escolhe um caminho. Cada uma dessas pessoas escolhe o seu caminho. E depois que elas entram por esse caminho, não há nada o que se possa fazer para que não se colha os resultados do caminho escolhido. Cada um faz a sua escolha. Cada um faz a sua escolha. Esquerda, direita, seguir em frente ou olhar para trás. Uma coisa interessante sobre isso é que às vezes olhar para trás não significa fazer como a mulher de Ló. Às vezes olhar para trás significa você esperar um pouco para não cometer grandes erros. Às vezes você tá como eu, assim, devagarinho, com muito cuidado, mas você, na verdade, você está na contramão. Você está na contramão daquilo que você deveria ter escolhido.
e você não escolheu certo. Aí é necessário às vezes você pensar novamente e virar para o caminho certo, virar para a direção certa, virar para a direção que seria a direção de Deus para você. E aí eu volto a te perguntar: quais são os caminhos que você tem escolhido? Quais são as direções que você tem andado? São as escolhas de Deus para você? Se são, continua. Não precisa mudar. Agora, se você está numa direção que você sabe que não é e nem nunca foi a escolha ou a direção de Deus para a sua vida, eu acredito que você também sabe o que fazer. Sabe, ninguém entra num caminho de fato enganado. Eu não posso usar isso como um argumento ou uma proteção para mim. Dependendo da situação em que eu me encontre, seguir em frente é um erro grave. Nem sempre seguir em frente vai ser a melhor opção para mim. Dependendo da situação em que eu me encontre, fazer aquela saída pela direita pode ser o pior erro da minha vida. Dependendo da situação em que eu me encontre, eu ficar com meu olhar fixo no caminho da esquerda pode ser um grande erro. E também dependendo da situação em que eu me encontre, olhar para trás não vai ser e nem nunca será uma boa opção. Então o que fazer? Se para qualquer direção que eu olhar ou qualquer caminho que eu tomar pode ser uma decisão ruim e quase irreversível para mim. Qual seria a opção certa, então? Que caminho seria esse correto? Que caminho seria esse caminho de opção segura para mim? Onde eu não tenho que andar na contramão. Onde eu não tenho que simplesmente sofrer os danos das escolhas feitas. Onde eu não tenho que ficar colhendo consequências indesejadas. Sabe, uma coisa muito interessante a respeito disso
antes de tudo e qualquer coisa, todo mundo já sabe esse caminho. Todo mundo já sabe qual a decisão correta a tomar. Todo mundo já sabe qual é o único caminho, a única opção acertada de verdade, a única escolha verdadeiramente certa para mim, para minha vida, para o meu amanhã, para o meu futuro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe qual escolha fazer. Mas muitas vezes eu escolho aquilo que eu gosto. Eu escolho o que aqui a minha alma deseja. Sabe aquela palavra que diz: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E quando crescer, ainda que chegue a ficar velho, não se desviará dele. As pessoas também não ensinam sobre isso, sobre esse aspecto que eu vou falar agora. Esse pai que ensina o seu filho no caminho certo em que ele deve andar é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas vai depender muito, muito o futuro desse filho, se ele quis ouvir o pai enquanto ele ainda era uma criança espiritual. Será que esse filho bebeu na fonte certa? Será que o recipiente da água que ele está usando não está furado? Será que não tem alguma brecha? Deus, Ele é esse Pai. Ele é esse Pai que quer orientar e orienta ao filho a seguir no rumo e no caminho certo. Sempre. Quando você escolhe não seguir a direção que Deus gostaria para você, você está sujeito a tudo o que possa te acontecer pelo caminho escolhido. Qual é a diferença então quando você passa por um caminho sob a direção de Deus? Aí faz toda a diferença. Ele passa com você. Então, aí aquilo que deveria ser somente dor e sofrimento se torna aprendizado.
e uma escola para ensinar a outros a direção correta a se tomar. Quais são os caminhos que eu tenho escolhido seguir? Que caminhos são esses em que os meus pés têm pisado? São os caminhos certos? Estou colhendo consequências? Ainda dá tempo de reverter? Ou eu tenho que colher as consequências para depois seguir em frente? É preciso analisar. O tempo está passando. Já liguei pra ele. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o relógio não vai parar por minha causa. Não vai parar. Então, as minhas escolhas vão definir quanto tempo eu quero perder ou quanto tempo eu quero ganhar. Eu sugiro que você faça as escolhas certas. Eu sugiro que você não siga o fluxo como todo mundo. Analise, faça uma análise consciente de qual direção é essa que o fluxo está tomando. Analise os riscos, analise as consequências. Escute uma coisa que eu vou te ensinar agora. Deus, preste atenção, Deus não precisa ficar o tempo inteiro consertando os seus erros. Ele pode gastar o tempo dele te fazendo alcançar novos horizontes para a sua vida. Você entendeu bem? Deus não precisa gastar o tempo dele com você ou deixar o seu tempo ser gasto com ele consertando os seus erros. Enjoado, calma que não é gravidez não, calma mulher, calma que não é gravidez. Olha aí. Você vai encontrar muitos sons pelo caminho. Oi, cuidado. Você vai encontrar muito barulho. Muitos desses sons, não são a voz de Deus. Você precisa saber identificar para não se enganar e não tomar a direção errada. Sabe, algumas pessoas lá pelas tantas da vida, elas começam a se lamentar. Por quê? Porque elas percebem que elas fizeram algumas escolhas
que não foram as escolhas mais acertadas. Não foram. E quando se fala de escolhas, como a gente também acaba inevitavelmente falando de tempo, ou tempo ganho, ou tempo perdido, essas pessoas que se pegam lá pelas tantas se lamentando, elas simplesmente começam a perceber que ela já não tem mais aquele vigor, já não tem mais aquela vida, aquela saúde que tinham antigamente, quando tomaram decisões erradas. Por isso hoje eu que já passei dos 40, existem erros que eu não posso me dar mais ao luxo de cometer. Tipo aquelas coisas que é uma vez só na vida. Não dá pra ficar errando do mesmo jeito sempre. Até porque são décadas colhendo resultados de uma escolha. Uma única escolha. Uma única escolha pode me fazer colher resultados bons ou ruins durante décadas da minha vida. Então serão décadas onde eu ou consegui adiantar bastante, ou eu consegui me estragar bastante. Assim como hoje nós passamos pelos lugares e vemos pessoas já com seus 50, 60, 60 e poucos anos trabalhando em serviços pesados, trabalhando numa obra, já com seus cabelos brancos. E a mente tem que obrigar o corpo a não parar. Será que essas pessoas, se tivessem feito lá atrás, há décadas atrás, quando ainda eram jovens, quando ainda tinham seu vigor, a escolha de estudar um pouco mais, de não pular o muro do colégio e ir festejar ou brincar, ou namorar fora do colégio ou dentro do colégio, será que se essas pessoas não tivessem feito essas escolhas erradas lá atrás, hoje elas estariam dependendo de uma diária de ajudante de pedreiro com cabelos brancos? Eu deixo essa pergunta para você. Hoje eu ainda sou um homem forte. Amanhã eu não sei, pertence a Deus, mas tenho trabalhado com o corpo e com a mente para que o meu amanhã literalmente seja menos pior do que o meu hoje. Menos pior do que o meu hoje. Mas eu sou eu, você é você. Nem todo mundo pensa igual. Cada um faz as suas escolhas.
Cada um faz as suas escolhas. E eu te pergunto, quais são os caminhos por onde você tem escolhido andar? Por onde esses caminhos têm te levado? Tudo bom? Eu vou. Direita ou esquerda? Qual a direção certa? Seguir em frente?
Diante do que eu tenho escutado, diante daquilo que Deus tem usado de vários métodos e meios para falar comigo, eu tenho feito a escolha certa? Eu tenho escolhido o caminho correto? Bom, uma coisa é certa. Eu não posso terceirizar as minhas responsabilidades e nem colocar na conta de Deus o fruto das minhas escolhas. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas.